aquelas pessoas que quando vai comprar algum alimento, dá uma olhadinha lá para ver se ele tem ou não tem glúten? Pois é. O glúten, uma proteína que é encontrada na semente de alguns cereais, tem sido presença muito forte em vários dos alimentos que consumimos no nosso dia a dia. E aí, algumas pessoas, elas desenvolvem uma intolerância ao glúten. Mas independente da intolerância, o consumo elevado dessa proteína vem causando muitos problemas à saúde. Quais são os prós e os contras do glúten, que está tão falado, né? Tá? Uma fama elevada no nosso dia a dia. Cabeça para cima de hoje vai conversar com você sobre os efeitos do glúten na nossa saúde. Começamos com o informativo e continuamos já já o nosso debate. Um dos inimigos de quem busca uma vida saudável está no pão, no bolo ou na cerveja. É o glúten, uma substância encontrada no trigo, no centeio, na aveia e na cevada. Segundo médicos e especialistas, ao chegar ao intestino, o glúten se transforma em uma espécie de cola, grudando nas paredes intestinais. Com o passar do tempo, provoca saturação do aparelho digestivo, aumento da gordura na região do abdômen, dores articulares, alergias cutâneas e até mesmo depressão. Além desses efeitos colaterais, existem ainda casos de pessoas que têm intolerância genética à substância, os celíacos. Pesquisas indicam que 1 em cada 300 brasileiros são portadores da doença. Ela é diagnosticada através de biópsia do intestino delgado, não tem cura. E o único tratamento possível atualmente é manter uma alimentação isenta de glúten, para não desencadear a inflamação no intestino. Pois é, né? De vez em quando um alimento começa a ir para a galeria da fama, tem destaque, numa hora ele é muito bom, na outra hora ele é muito ruim, isso acontece aí com o café, a gente vê, né, o chocolate, etc. E vários outros alimentos. O glúten é um alimento que tem sido, né, um item de alimento, não sei bem como é que a gente vai tratar isso, mas é algo que tem sido colocado como fazendo muito mal à saúde nos tempos atuais. Eu, particularmente, se eu puder evitar o glúten, eu evito. E hoje, aqui no Cabeça para Cima, a gente vai conversar com você sobre os efeitos do glúten na saúde, porque, afinal de contas, quanto mais a gente conhece, né, melhor a gente pode tratar a questão. Se você tem a informação, você pode optar por usar ou não usar isso no seu dia a dia. Quais são os efeitos do glúten na nossa saúde? É bom ou é ruim? Vamos ver. Aqui no estúdio eu recebo Álvaro Luiz Afonso, você já conhece, o doutor Álvaro, ele que é endocrinologista, especialista em comportamento humano. Prazer sempre tê-lo aqui, doutor Álvaro. Eu agradeço, porque é uma oportunidade de semear sementes sem serem geneticamente transformadas. O problema é quando você fala assim, glúten, você está falando de um monte de substâncias provocadoras de intolerâncias e alergias. Nós vamos aprender a diferença. Se eu não explicar, você cobra de mim, até o pessoal entender a diferença entre intolerância e alergia. Mas assim, são mais ou menos umas 300 substâncias que recebem o nome de glúten. Uau. Então elas estão ali presentes nos alimentos, mas principalmente trigo. Praticamente, trigo virou sinônimo de glúten. Aí elas estão ali, 300 substâncias geneticamente modificadas, com vários efeitos prejudiciais para a nossa saúde. Inocentemente, nós comemos e achamos que estamos fazendo o máximo. Aí o que acontece? Como se você tivesse achado uma pequena granada na rua, redondinha. Quando chega no seu sistema digestório, aquilo ali abre e explode. Então, aquelas substâncias que estão ali dentro, principalmente do trigo, que fazem da parte do que se chama de glúten, vão começar a interagir com o nosso código genético, que não foi preparado transgenicamente para lidar com sementes geneticamente modificadas, com substâncias criadas no laboratório. Certo. Aí vão aparecer algumas coisinhas assim, coceira na cabeça, queda de cabelo, depressão, manias, isso tudo cientificamente provado, tá? Agora não tem mais como dizer que não é científico. Se é que não é científico, me procura. O que mais? Hipotiroidismo, que a gente cansou de avisar aqui, hipertiroidismo, unhas quebradas, que as pessoas ficam pensando que são hormônios e são bloqueios que o trigo
e glúten fazem os hormônios. Caramba. Distensão abdominal, aquela barriga de cerveja que o pessoal chama. A obesidade, que é uma doença inflamatória, e ao contrário do que falam aí os sabichões, não é porque o trigo ele é super rico em açúcar, mas o trigo ele tem muito glúten que inflama o nosso DNA. Esteatose hepática, que é o fígado gorduroso que praticamente todo mundo tem, cisto de ovário, disfunções sexuais, porque os transgênicos e o glúten estão acabando com os testículos e ovários, e fadiga de suprarrenal, que estão falando que é a doença do século XXI, mas na realidade é a doença geneticamente modificada. Perfeito. Isso aí já diz assim, né, o tamanho da importância da gente conhecer por onde passa mesmo os efeitos do glúten. Eu né? sei que esse programa aqui é focado em soluções. Eu não vou trazer problemas, eu vou trazer soluções. Quando a gente informa, a gente não sempre está... Não quero problemas, eu quero soluções. Pois é, queridos, vocês já conhecem o Dr. Álvaro, ele faz isso mesmo, né? Ele sempre traz solução para a gente, levanta a bola, mas ele diz como tratar essa história. Isso. E olha, completa o nosso time de hoje, a Josiane Spencer. A Josiane, ela é empresária e também nutricionista. E ela é membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. É importante a gente ter esse espaço para realmente falar sobre o glúten. Porque a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é o seguinte, mas espera aí, toda a minha vida eu comi pão com glúten. Minha mãe essa era a primeira pão. pergunta que eu ia já fazer. Da minha avó sempre fazia, como assim? Que agora de repente virou vilão. Isso. É importante esse espaço para que a gente informe as pessoas. Nós não estamos mais comendo o trigo que as nossas avós, tataravós, comiam. Nós estamos comendo um outro produto que ainda continuamos a chamar de trigo, mas que nada tem a ver com o trigo originalmente. Então, ele é feito... Ele é modificado geneticamente, como disse o doutor Álvaro, para ele ter maior produtividade, para ele ter uma maior quantidade de glúten. Hoje o glúten, ele possui 40 vezes, a farinha de trigo, possui 40 vezes mais glúten do que existia 50 anos atrás. Por quê? Porque isso é interessante para a panificação. Que o glúten é que faz com que a massa fique airada, com que ela cresça, com que ela fique fofa, né? Mas é o inimigo número 1 da saúde, é o glúten. Ele vai ter todas essas alterações que o Dr. Álvaro comentou. Ele destrói a nossa flora intestinal. Ele faz com que as junções das células do intestino elas fiquem rompidas, que a gente tenha a permeabilidade intestinal. Enfim, é uma série de coisas que a gente vai tratar hoje aqui. Mas eu também quero dar as opções, porque a gente tem que ter uma alternativa às coisas que a gente costuma consumir com o trigo. Então a gente tem que ter uma alternativa e a gente vai falar sobre isso hoje. Vocês estão falando no trigo sempre, mas não é só no trigo que a gente vai encontrar o glúten, né? Essa questão de ser uma proteína encontrada em várias sementes. Lendo, óbvio, né, um pouquinho para a gente poder conversar aqui hoje, até na aveia se encontra o glúten? Eu lá no consultório... Do consultório, eu mandei fazer, não está pronto, mas vai ficar uma foto plastificada, escrito assim, 50 tons de glúten. E aí eu atendo a pessoa, entrego plastificado 50 tons de glúten. Aí vem 50 substâncias onde você vai encontrar o glúten e você não sabe que ali tem glúten. Mas em cima de tudo, que praticamente ela explicou tudo, que a Josiane falou, a gente vai na solução, Josiane. Com certeza. Com você na solução. Alternativas, Mas, né? deixa eu dizer para você, olha só o buraco que o Brasil está. Você vai atender no consultório, os clientes já entram com uma lista de remédios, todos causados por intolerância alimentar. Aí você tem lá uma tal de metformina que todo mundo usa, que sinceramente eu nunca vi funcionar. Nunca. Aí usa um tal de losartana, que é para pressão. Usa um remédio para colesterol, para triglicerídeo. Usa fluoxetina, que eles chamam de fluoxetina. Aí usam fluoxetina, usam um remédio para ver se dá ânimo, porque o desânimo geral, usam um diurético e 2 remédios para pressão. Isso é a situação do brasileiro.